Graças a Deus, estamos chegando a mais um estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estamos chegando na lição de número 10, já a lição número 10, entrando na quarta parte dos nossos estudos. Faça para entrar, lute para sair. É a quarta parte. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e vamos orar nesse momento. Pai, louvado seja o teu santo nome por mais um tempo de estarmos aqui. Louvamos a Deus, te agradecemos, te engrandecemos e pedimos que o Senhor, a Deus, nos ajude, nos fortaleça, o Senhor venha nos direcionar para realmente aprendermos a tua vontade e praticarmos a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né, de nós estarmos aprendendo mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje nós estamos então chegando nessa quarta parte e hoje vamos ver o credo do verdadeiro e único cristianismo, do verdadeiro. Aí está escrito no verdadeiro, mas é do verdadeiro e único cristianismo. Eu anotei algumas coisas aqui a respeito da eternidade e também que tem ligação com o cristianismo. Então essas coisas que eu anotei aqui, o significado é exatamente esse, da gente estar aprendendo mais um pouco da palavra de Deus e compartilhando uns com os outros. De repente, você pode ver nesse credo aqui alguma coisa que você não concorda. Você precisa ver à luz das Escrituras o que está aqui que você não concorda e de repente falar: Deus trabalha no meu coração, me ajuda, clareia meu entendimento para eu ver. É, com muito temor e tremor que eu escrevi essas coisas aqui, não simplesmente baseado na minha fé, mas baseado na palavra de Deus. Então aqui nesse ponto nós colocamos 70, né, é, itens como se fosse um credo, o que nós cremos. Então o credo traz exatamente esse significado. Nós não vamos passar pelos 70, vamos passar somente por alguns, mas essa primeira parte aqui eu quero que nós leiamos, que nós venhamos a ler na página 117. Então, pega a sua apostila, pega o seu material, página 117. Tá? Antes de prosseguirmos, nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, tá? Que está em Tiago 1, 22. Tiago 1:22 diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Toda pessoa que está numa seita, ela fica enganando os outros e também ela muitas vezes não sabe que ela está sendo enganada, ou às vezes até sabe, mas não tem coragem de sair, porque infelizmente acontece muito da pessoa ter vergonha de viver a vida inteira no erro e agora vai mudar, vai. Então, um pouco assim por ego, né? O ego inflamado, a pessoa então ela não quer retroceder, ela não quer reconhecer o seu problema de pecado, de ter ficado na religiosidade. Então nós encontramos muitas pessoas assim que fazem questão de dizer, vou morrer assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Então até tem um ditado que fala Gabriela, né? Por conta daquela música e da personagem. Então é um absurdo um negócio desse. Nós estamos na Terra exatamente para termos mudanças e mudanças que glorifiquem o nome do Senhor. Página 117. Quando criança, me lembro de aprender e cantar com um grupo de embaixadores do rei uma música de Sóstenes Mendes que dizia: O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Grande amor, aleluia, amém. Alto é, intransponível, profundo também, mas acessível a sua extensão. É incomparável, Senhor. Grande amor, aleluia, amém. Como que o Espírito Santo trabalhou na minha vida? Através de muitas músicas. Mas essa foi uma das primeiras que eu aprendi, né?
E a gente lembra disso com muita saudade, porque o Espírito Santo trabalhou. E aí, quando o Espírito Santo vai trabalhando, ele vai produzindo em nós o fruto do Espírito Santo: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? O próprio amor que inunda o nosso coração, que é promovido por Deus. Esse amor, então, ele vai contagiando toda a nossa vida e as pessoas que estão ao nosso redor. A definição de Deus é amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, o João, o discípulo do amor, ele vai falar que Deus é amor, né? Então, nós não sabemos explicar, mas João também não sabia explicar e ele trouxe uma definição que resume tudo. Deus é amor, né? Deus é amor. Que mistério! Alguém que não tem nada a oferecer a um Deus que tem tudo a oferecer, o Deus Todo-Poderoso, ele se dá a nós, ele se dá por nós. E nós agora devemos corresponder esse amor. As três coisas mais importantes na vida de uma pessoa são a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A Bíblia deixa claro que o cristianismo verdadeiro, ele apresenta Deus como amor, mas também justiça. Com isso, há um dia determinado por ele em que estaremos diante do tribunal de Cristo para acerto de contas, não do que fizemos ou deixamos de fazer propriamente, mas do quanto que quem amamos ou não amamos. A avaliação será a quantidade e qualidade de amor. Afinal, quem ama faz, mas nem sempre quem faz ama. Cristianismo verdadeiro é amar. Não declare amor. Viva o amor de Deus para a glória dele e felicidade de todos. O amor vence tudo, diz a palavra de Deus em 1 João 4:16 a 21. O amor vence tudo, né? Existe um dia determinado por Deus para acerto de contas. Todos nós vamos acertar as contas com Deus. E quando Deus nos chamar para esse acerto de contas, Ele não vai perguntar o que você fez, o que você deixou de fazer. Ele vai perguntar o quanto você amou, quem você amou, de que forma você amou, como que você investiu tempo de amor em coisas e pessoas. Como que foi isso? Esta vai ser a prestação de contas. A Bíblia deixa isso bem claro, né? Nesse ponto que nós estamos aqui abordando sobre 70 credos do cristianismo verdadeiro, nós não estamos aqui, não vamos discutir seita nenhuma, porque se a gente fosse discutir seita nenhuma, primeiro, só de falar a verdade já é suficiente. Nós cremos que quando a gente fala a verdade, chegou uma mentira, você já sabe que aquilo é mentira. A mentira, elas são várias, podem ser várias, mas a verdade é sempre uma só. Não existem várias verdades. Um advogado, de repente, com um bom manuseio das palavras, pode dizer: ah, isso é uma inverdade, isso é inverdade, e camuflar como se fosse verdade. Não. Inverdade é mentira do mesmo jeito. Não adianta nenhum termo. Diante dos homens pode até ser, mas diante de Deus não. Diante de Deus a verdade é só uma, sempre uma só. Somente uma. Então, nós cremos que é suficiente conhecer só a verdade para assimilar qualquer tipo de mentira, né? Por isso que aqui nós trazemos uma ideia de vacinação. Você ser vacinado com o que você crê, você afirmar a sua fé, né? Por isso que esse título aqui alude a cristianismo verdadeiro. Desculpa. Número 1. Cremos que o verdadeiro cristianismo começa no amor de Deus e revela-se em Jesus Cristo, que ele existe desde sempre no ideal divino. Então nós cremos que o amor divino, o amor de Deus por nós, ele sempre existiu e sempre existirá. Desde antes da existência do mundo e desde antes da nossa própria existência, Deus sempre nos amou. Nós cremos que Jesus Cristo é o fundador e a única base do cristianismo. Não existe nada no cristianismo que não seja Jesus Cristo. Essa é a base. Ainda ontem, no dia de ontem, eu estava numa oficina mecânica e ali a pessoa estava ouvindo o rádio e aí eu fiquei abismado com o que aquela pessoa estava ouvindo no rádio. O líder espiritual e que toma aquela rede, rádio
pertence a uma religião, e aquela religião disse assim: nós vamos agora orar e pedir a intercessão da esposa do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, mas doeu lá na alma, no fundo da minha alma, a esposa do Espírito Santo. Eu já tinha ouvido falar a esposa de Deus, ou então a mãe de Deus, mas a esposa do Espírito Santo nunca tinha ouvido isso. Foi a primeira vez. Eu fiquei, meu Deus, como que a pessoa pode falar? Eu vou parar aqui agora um pouquinho para fazer a minha meu pedido de intercessão para a esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem esposa. Deus não tem esposa e Deus não tem mãe. Deus é Deus, Criador dos céus e da terra. Somente Ele existe e somente Ele tem existência própria. Ele é o grande Eu Sou. Jesus Cristo também declarou: Eu sou. E o Espírito Santo também, Ele é. Ambos, os três, eles são um. Eles estão unidos nessa unidade. Então nós cremos que o cristianismo verdadeiro ele é baseado somente em Jesus Cristo e mais ninguém, né? Nós cremos, número 3, que a principal mensagem do verdadeiro cristianismo é Deus que deseja a salvação eterna de todos os seres humanos. Então nós cremos nisso. Cremos que o cerne do Evangelho de Jesus Cristo é exatamente salvar todas as pessoas. Que isso faz parte do verdadeiro cristianismo. Não é salvar alguns, mas salvar a todos. Nós cremos que a adoração, a veneração, o culto verdadeiro, ele é algo que deve ser prestado somente ao Deus eterno, por meio de Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, né? Cremos que os cultos e reuniões comunitárias do verdadeiro cristianismo devem ser prestados em todos os lugares possíveis, de um modo especial nos templos e nas casas. Mas onde houver uma oportunidade de cultuar a Deus, deve ser feito o culto. Cremos que o Deus verdadeiro, que o Deus do verdadeiro cristianismo é uma pessoa, o Criador, o eterno sustentador, Pai eterno, Senhor, Javé, Jeová, soberano sobre tudo e sobre todos. Então nós cremos no verdadeiro cristianismo que somente Deus deve ser adorado. Então, qualquer cristianismo, qualquer grupo religioso que se apresente como cristão e tenha uma adoração, uma veneração, que pode ter Jesus, Deus, o Espírito Santo, mas tem mais alguma coisa, isso é heresia, isso é uma seita, isso não faz parte de Deus, não é o verdadeiro cristianismo. Cremos que Jesus é a manifestação do amor de Deus. Número 8, na página 120. Cremos como verdadeiro cristianismo em apenas um líder ímpar, único, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja e nos dirige através da sua palavra e do seu Santo Espírito, né? Então, nós cremos que líder do cristianismo é somente um, somente Jesus Cristo, né? Então, não, Jesus lidera e tem mais fulano com ele, tem mais alguém acima dele, tem mais alguém abaixo dele, tem mais alguém do lado dele. Não, é somente Jesus Cristo, né? Número 9, na página 120 ainda, cremos como verdadeiro cristianismo que só Jesus Cristo salva, que somente Ele preenche completamente aquele vazio que há no coração do ser humano. Uma coisa importante sobre o cristianismo, nós cremos que somente Jesus salva. Somente Ele é a solução para o vazio. Todo ser humano, ele nasce com um vazio dentro dele. Ele tenta preencher com muitas coisas. Esse círculo aí que nós temos da capa, né? Ele tenta preencher com família, com fama, com sucesso, com trabalho, com estudo, com muitas coisas, com religiosidade, né? Mas essas coisas todas, elas são boas até um certo ponto, mas elas não preenchem o vazio do ser humano. O vazio realmente que todo mundo nasce como se fosse um mapinha, um quebra-cabeça, está faltando uma peça lá, essa peça é Jesus. E quando ele entra ali, ele preenche completamente a vida dessa pessoa. Cremos que, como verdadeiro cristianismo, que você pode ter um relacionamento direto com Deus. E só na mediação de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Na mediação e intercessão deles. Não precisa de mais ninguém. Você já tem esse acesso a Deus, esse livre acesso a Deus. Cremos, como verdadeiro cristianismo, que há um padrão cristão como ideal de vida. E este padrão é Jesus Cristo, número 16 da página 121.
Então nós cremos exatamente que esse é o padrão de Deus, Jesus Cristo. Cremos também que há um padrão para a vida conjugal, número 18, que Deus estabeleceu um padrão original, quando ele criou um casal originalmente, homem e mulher, originalmente macho e fêmea. Adão, significando homem, macho, origem da humanidade, e Eva, mulher, fêmea. O próprio nome dela já diz, significa mãe de todos, né? E quando Deus fez isso, nós cremos como verdadeiro cristianismo que a ideia de Deus é um casamento monogâmico. O que passa disso já é invenção do homem, do ser humano. Nós cremos, número 20, que o verdadeiro cristianismo ele deve pregar que somos peregrinos aqui na terra, estamos de passagem, não vamos ficar aqui para sempre. Cremos, como verdadeiro cristianismo, que todas as pessoas elas são predestinadas para a salvação. Todas as pessoas. Mas depende de cada uma buscar essa salvação em Cristo Jesus, se rendendo a Cristo Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Jesus veio ao mundo para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é de todo aquele escolhido que nele crê, mas porque todos são predestinados para a salvação. Cremos como verdadeiro cristianismo que cada pessoa é livre para escolher ou não por Deus e que cada uma vai dar conta de si mesma a Deus, né? Então, isso faz parte do verdadeiro cristianismo. Cremos como verdadeiro cristianismo que há duas ordenanças a serem observadas como sinônimo de obediência e não como sacramentos. Nós cremos que o batismo e a ceia do Senhor não são símbolos de sacramento, não sacramentam nada, não tornam santo nada, a não ser que a santidade já vem sendo operada na vida da pessoa que vai passar pelo batismo, na vida da pessoa que vai participar da ceia do Senhor. Então nós cremos dessa forma, não como sacramento. Na página 129, nós cremos como verdadeiro cristianismo que cada cristão deve procurar desenvolver uma vida de relacionamento pessoal com Deus, conhecido como vida devocional. Tem muitas pessoas que se desviam. Eu conheci diáconos, eu conheci uma família que era muito boníssima até hoje, muito boníssima, muito assim que a gente ama e tudo, mas eles se distanciaram de nós, não quiseram mais conviver conosco, né? Sabe por quê? Chegaram a ser diáconos na igreja, chegaram a ter cargos de diaconia, de diretoria da igreja, durante muito tempo, a família nasceu evangélica e tudo, e de repente, por não conhecer as escrituras, começaram a frequentar outros grupos e aí então passaram para uma seita. E falaram que é tudo a mesma coisa. A gente vê que o inimigo vai cegando tanto a pessoa. Por que isso? Porque não tinha uma vida devocional. Tinha uma vida religiosa, mas não tinha uma vida devocional. Por isso você precisa ler a Bíblia constantemente, estar orando, falar, Deus fala comigo, porque senão pode acontecer isso também com qualquer pessoa, estamos sujeitos, até mesmo nós, com os estudos que passamos atrás, você pode relembrar isso. Cremos que, como verdadeiro cristianismo, que somos e devemos ser pessoas e igrejas missionárias, né? E cremos que as verdadeiras TJ são as testemunhas de Jesus. Em Atos 1:8, Jesus falou: vocês vão ser minhas testemunhas. A gente encontra grupos religiosos falsos saindo de casa em casa e falando contra Jesus, não dizendo que ele não é Deus, que ele foi simplesmente um homem que passou pela face da terra. Que absurdo uma coisa dessa a gente vê acontecendo. E ainda se dizem cristãos. Para piorar a situação, ainda se dizem cristãos, né? 51, na página 133, nós cremos como verdadeiro cristianismo que a Igreja de Jesus Cristo deve viver separada do Estado, né? Nós respeitamos o governo, oramos por ele, mas defendemos a separação entre igreja e Estado. Em Mateus 22:21, o Senhor Jesus ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, deve haver uma separação. Uma igreja que busca pregar o verdadeiro cristianismo, ela não deve viver às custas do Estado, de modo especial gerenciado pela
política. A igreja não pode, ela tem que depender sempre de Deus. Da mesma forma que a igreja assim deve ser, o cristão também deve ser. Depender de Deus na sua vida, né? 56, cremos como verdadeiro cristianismo que quando o ser humano é padronizado por usos e costumes disfarçados de doutrina bíblica, corre-se o perigo dele estar numa seita, numa falsa religião, e não no grupo pelo qual Jesus Cristo amou e deu a sua vida. Cremos que há questões culturais locais relacionadas a usos e costumes de determinadas épocas, é o contexto, que não devem ser consideradas para a Igreja de Jesus Cristo em sua totalidade, ou seja, para os cristãos de todo o mundo. Existem algumas práticas que a gente vê acontecendo e fala assim, meu Deus, e a pessoa fala, não, porque evangélico é desse jeito. Não. O evangélico tem que se posicionar sempre a favor de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da Bíblia. São coisas que vão ligar realmente o ser humano à eternidade. Esse que é o princípio. Então nós cremos que o cristão, o ser humano, ele tem que analisar determinados usos e costumes, às vezes é coisa só de uma região. Não é da igreja de Cristo, não é da igreja de Deus. Então, essa questão de padronização, isso não procede de Deus, procede do maligno. Porque Deus nos criou todos diferentes. Todos. O único padrão que tem é Jesus. Não é uma pessoa ou outra. O jeito de vestir ou não vestir. É o jeito de se render a Jesus Cristo, né? Cremos que o que serve, por exemplo, o vestuário, uma coisa assim, na igreja de Cristo, serve no mundo. Então, por que eu coloquei isso aqui? Tem pessoas que falam, essa roupa é de igreja, essa roupa não é de ir na igreja. O cristão, o salvo, ele não tem roupa de ir na igreja e roupa de ir no mundo. A roupa que ele vai na igreja é a mesma que ele vai estar no mundo. A que ele está no mundo é a mesma que ele vai também ao templo para cultuar ao Senhor. Não pode haver uma roupa para a igreja e outra roupa para o mundo. O cristão, ele tem que ter consciência de que onde ele estiver, ele está representando Cristo Jesus. Cremos que uma pessoa salva por Jesus Cristo não deve depender de outros dizerem o que pode ou não pode fazer, que pode ou não pode usar, mas que se deve depender do Espírito Santo respondendo a 10 perguntas para discernir entre a minha vontade e a vontade de Deus. Então, eu trouxe aqui 10 perguntinhas para você estar respondendo. Leia a Bíblia, você está aí com sua apostila, pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e compare esses textos. Então, é para a glória de Deus? Quando você for usar alguma coisa ou não usar alguma coisa, você faça essas perguntas, já vão solucionar muita coisa na sua vida. Esse aqui é um material que eu escrevi, 10 perguntas para discernir entre a minha vontade e a vontade de Deus. Segundo, edifica. Vai edificar a minha vida? Vai edificar a vida da igreja de Cristo? Vai edificar? Terceira, vai promover salvação e santificação? Eu vou me consertar, outras pessoas vão se consertar, pessoas perdidas vão ser salvas? Quarto, pode ser feito em nome de Jesus e dar graças a Deus? Eu sempre gosto nessa parte aqui de falar o seguinte: a pessoa vai tomar uma pinga, vai usar uma droga, vai assaltar um banco, vai adulterar, vai fazer qualquer coisa, vai mentir, ela pode ser feita em nome de Jesus e pode dar graças a Deus? Ela pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, juntar as suas mãos e falar: ó Deus, estou indo assaltar um banco agora, me ajuda, me protege em nome de Jesus e que a graça do Senhor seja conosco. Se tiver que morrer alguém, que morra o vigilante, o polícia, o cliente ali do banco, todo mundo, mas nenhum dos meus comparsas, em nome de Jesus, amém. Amém não, Deus não tem concordância com uma oração dessa. Então, se a gente vai fazer alguma coisa e pode orar em nome de Jesus e agradecer a Deus, é um bom sinal. Mas se a gente não pode fazer uma oração e nem dar graças a Deus por uma coisa que vai ir contra a vontade de Deus, então, tenho paz com Cristo, número 5. Não é paz assim, você vai fazer uma coisa errada e fala, tenho paz, eu tenho paz com Cristo. Não. Convém fazer, número 6. Realmente convém que eu faça essa coisa, né? Há dúvida, algumas interrogações, não sei se vou, se não vou. Me controla? Está me escravizando? Né? Vai escandalizar? Né? Vai me viciar? Ou eu já estou viciado nisso? Né? E aí eu concluo aqui na página 136 dizendo o seguinte:
Qualquer um simples sim a uma dessas perguntas é sinal de que não devo fazer, não devo usar. Se você falar, eu tenho dúvida sim, então sinal que você não deve fazer. Esse estudo, ele vai então até a página, até o número 70, mas nós vamos parar por aqui e eu quero concluir com Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. E Filipenses 4:8 diz: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós que eu quero resumir o credo do verdadeiro cristianismo nesse versículo, né? Se você procura realmente fazer a vontade de Deus, colocar a sua vida diante do Senhor, então você tem que tomar cuidado com aquilo que está alimentando a sua mente, né? Por que você tem que tomar cuidado com aquilo que está alimentando a sua mente? Tiago ele fala que o pecado ele vem pelos nossos olhos, pela nossa mente, e depois então ele desce para o coração e depois ele vai para a atitude. Então é assim que acontece. E o apóstolo Paulo ele fala assim, irmãos, tudo que é verdadeiro, ocupe sua mente com tudo que é verdadeiro, com tudo que vai demonstrar uma coisa respeitável, justa, pura, amável, uma coisa que é de boa fama, uma coisa que vai apresentar uma virtude, que as pessoas vão louvar a Deus por aquilo. Então, ocupe seu pensamento com essas coisas. Esse que tem que ser o pensamento do cristão. Tem que ser o pensamento do cristão. Na página 146, o número 70 diz: Cremos como verdadeiro cristianismo que o amor é o começo de tudo. É o número 1 que começamos lá atrás. O desenvolvimento e o fim de tudo, porque tudo se resume em amor. Não qualquer amor, o amor divino, que é Deus. Cremos que quem coloca Deus acima de tudo e de todos cumpre seu propósito na terra e tem seu lugar garantido no céu com Ele. Amém. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, páginas 146 e 147 e 148. Nós temos aqui alguns exercícios para você fazer. Conto com a sua colaboração. Deus abençoe você, que você possa crescer em nome de Jesus, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E que você possa aprender a palavra de Deus e procurar praticá-la para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.